Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando o nosso projeto, aproveitando as aulas, se dedicando aos estudos. Turma, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que aquela figura, aquele gráfico lhe chamar a atenção, você printa a tela, passa essas informações para o caderno para continuar os seus estudos. Beleza, turma? Vamos começar? Bom, estamos em uma série de aulas do terceiro ano do ensino médio, terceirão. Então, você que está se preparando para o Enem, para o EMA, para os diversos vestibulares que você vai fazer, então, essa aula está relacionada ao conteúdo do terceiro ano, reações orgânicas. E olha só, nós já trabalhamos as reações de substituição, que são as reações, o termo já diz, onde haverá uma troca de um átomo por um outro átomo ou grupo de átomos. Agora estamos falando das reações de adição, beleza? O nome também é bem esclarecedor. Nós vamos acrescentar átomos ou grupos de átomos a um composto orgânico. Isso é reação de adição. Na aula de hoje, nós vamos focar em dois tipos de adição. A adição de HX e a adição de água, vamos chamar de hidratação. E trabalhar algumas questões para a gente poder ficar com o conteúdo melhor. Beleza? Então, olha só. A adição ocorre quando se adiciona um reagente a uma molécula orgânica. Então, vamos estar acrescentando um átomo ou um grupo de átomos a um composto orgânico. Agora, detalhe, esse composto orgânico, ou ele vai possuir insaturação, que pode ser uma ligação dupla ou uma ligação tripla, certo? Uma insaturação. Ou então nós vamos adicionar a um composto cíclico, a um ciclo, uma cadeia fechada, certo? Olha só, se nós temos uma ligação dupla, essa ligação dupla é composta por dois tipos de ligações, a ligação sigma e a ligação pi. A sigma ela é mais forte, a ligação pi ela é mais fraca, e essa ligação pi ela vai ser quebrada, gerando um espaço suficiente para acontecer a adição, a reação de adição. Se tivermos uma ligação tripla, se tivermos uma ligação tripla, a ligação tripla é uma sigma e duas pi. Então, como a ligação pi é mais fraca, então nós podemos romper uma ligação pi ou as duas ligações pi. Podemos ter uma adição parcial ou uma adição total. Show de bola? Então, a reação de adição é quando a gente acrescenta um átomo ou grupo de átomos a um composto insaturado ou a um composto cíclico. Nós vamos focar dois tipos de adição. Primeira adição, a adição de HX. Turma, na química, o X ele representa halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, nós vamos estar adicionando esses elementos, os halogênios, a compostos como alcenos ou compostos como alcinos e até mesmo compostos cíclicos. Então, a adição de HCl ao eteno. Então, nós temos aqui o eteno, um alceno, certo? Ele vai reagir com um hidreto de cloro, certo? O HCl. O que vai acontecer? A ligação pi será rompida, será quebrada e nós vamos adicionar o hidrogênio e o cloro, tudo bem? Chegando ao resultado final, ao cloroetano ou cloreto de etila, CH3CH2Cl. Esse composto, o eteno, ele é um composto simétrico, certo? Ou seja, se dividirmos essa molécula em duas partes, vamos ter partes iguais. Agora, olha só. No caso do propeno, o propeno ele é um composto assimétrico, tudo bem? Não pode dividir em duas partes iguais.
E esse propeno, né, vai receber a adição do hidreto de cloro. Então, são possíveis dois produtos, são possíveis. Não quer dizer que nós vamos ter esses dois produtos, mas teoricamente são possíveis esses dois produtos, né? O 2-cloropropano e o 1-cloropropano. Bom, quem vai ser o produto real ou aquele que vai estar em maior quantidade? Olha só, existe uma regra que vai facilitar a gente chegar ao resultado final, ao resultado correto. É a regra de Markovnikov. O que essa regra nos diz? É uma reação de adição, o hidrogênio do HX, ele adiciona-se ao carbono da dupla ou tripla mais hidrogenado. Preste atenção. Em uma reação de adição, né, o hidrogênio do HX, o hidrogênio, ele vai sempre para o carbono mais hidrogenado daquela insaturação, certo? Daquela insaturação. Então, no caso da reação do propeno com o hidreto de cloro, o produto formado, produto principal, o produto formado é o 2-cloropropano. Então, o que acontece? Olha só, o hidrogênio ele vai para o carbono CH2, para o CH2, porque o CH2 é o carbono mais hidrogenado. Nós temos o CH2 e o CH, um carbono com hidrogênio, outro carbono com 2 hidrogênios. Então, segundo Markovnikov, nós vamos adotar essa regra, né? Essa é a regra correta. O hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio ele foi para o CH2, tornando-se, olha só, um CH3. Um CH3. E o cloro ele vai para o carbono menos hidrogenado. Então, o cloro vai ficar bem no carbono do meio. Então, por isso nós temos, ó, 2, o 2-cloropropano. Tudo bem? Podemos até obter o 1-cloropropano, mas ele vai aparecer em uma quantidade muito pequena. Às vezes, podemos até desprezar a formação desse produto. Então, a regra de Markovnikov vai nos auxiliar a determinarmos qual é o composto principal, o composto que vai aparecer em maior quantidade. Agora vamos trabalhar com o propino, né? A adição do propino, né? Então, o propino reagindo com o HCl, né? O hidreto de cloro. Da mesma forma, né? Como nós temos o hidrogênio, esse hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. Olha só, eu tenho C e CH, né? Já que é uma ligação tripla, eu tenho C e o CH. Para onde vai o hidrogênio? Para o CH. Ficando ao final, ó, CH2. Beleza? E o cloro ele vai para o carbono do meio, aquele menos hidrogenado. Da mesma forma, na reação do propadieno, né, com o HBr, o hidreto de bromo. Da mesma forma, o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. Hidrogênio para o carbono mais hidrogenado. Então, foi para o carbono da ponta, ficando um CH3. E o bromo para o carbono menos hidrogenado. Então, a regra de Markovnikov nos diz que o hidrogênio do HX ele vai para o carbono mais hidrogenado. No entanto, turma, essa regra não serve apenas para o HX, né, para os hidretos dos elementos da família 7A. Toda vez que tivermos o hidrogênio podendo ser adicionado, nós vamos obedecer à regra de Markovnikov, tá certo? Então, na reação de hidratação, bom, reação de hidratação é a reação com água, né? É a adição da molécula de água à substância. Então, na hidratação do but-1-eno, olha só a estrutura do but-1-eno. Bem aqui na extremidade, nós temos a ligação dupla, onde nós temos o CH e o CH2. Ele vai sofrer a reação com a água. Turma, o que vai acontecer? Então, a molécula de água vai quebrar. Então, eu vou ter o hidrogênio
e o grupo OH, o hidrogênio e o grupo OH. Para onde vai o hidrogênio? Regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. CH, CH2, quem é o mais hidrogenado? É o CH2. Então, ao final, né, esse CH2 ele vai se tornar um CH3. E o grupo OH? O grupo OH ele vai para o carbono menos hidrogenado, que é o carbono CH. Então, ele vai receber o grupo hidroxila. Então, ao final, nós vamos ter essa estrutura, observe. E essa estrutura pertence a qual função, turma? Pertence à função álcool. Então, por meio da hidratação de um alceno, é possível obter um álcool, beleza? Aqui, nas reações orgânicas, né, nós vamos precisar demais desse tópico, de reconhecer as funções orgânicas, tudo bem? A questão ela poderia perguntar qual é a função obtida. A função obtida é um álcool. O nome está aqui na tela, é o butandozol, mas ele pertence à função álcool, tudo bem? Então precisamos ter isso muito bem claro na nossa mente. É preciso conhecer as funções orgânicas. Bom, e se for uma hidratação de um propino, ou seja, de um alcino? Bom, essa hidratação ela pode ser parcial ou pode ser total, porque o alcino ele apresenta uma ligação tripla, beleza? Duas ligações pi. Podemos romper uma ou as duas. Podemos ter uma hidratação parcial, uma hidratação total. Mas um caso particular seria a hidratação parcial, onde apenas uma ligação pi é rompida. Nesse caso, nós vamos ter o fenômeno da tautomeria. Por quê? Olha só, o hidrogênio indo para o carbono mais hidrogenado. Então, eu vou ter aqui ao final o CH2. O grupo OH indo para o carbono menos hidrogenado. Bom, eu vou ter aqui, olha só, o grupo OH ligado a um carbono insaturado. Não é álcool. Mais uma vez, não é álcool. Porque para ser álcool, eu preciso da hidroxila, OH, ligado diretamente ao carbono saturado, que é o carbono que executa 4 ligações simples. Beleza? Então, aqui não é álcool, é um enol. O enol, hidroxila, ligada diretamente a um carbono insaturado, carbono que executa a ligação dupla, né? Então, eu saí do propino, estou chegando ao propen-2-ol. O enol, né, nós já vimos isso lá na isomeria plana do tipo tautomeria. Os enóis eles vão se tautomerizar, né? Vão se isomerizar em aldeídos ou em cetonas. Nesse caso aqui, como eu estou mostrando para vocês, a combinação das ligações, eu vou ter a formação de uma cetona, da propanona. Então, na verdade, a hidratação parcial do propino vai gerar um enol e também uma cetona. Show de bola? Se essa hidroxila estivesse um carbono da ponta, aí nós teríamos a formação de um aldeído. A tautomeria ela vai acontecer, né, entre enóis com cetonas ou então com aldeídos. Tudo bem? Então, é um caso particular da isomeria plana. Agora, algumas questões para a gente trabalhar, turma. Com relação às reações 1 e 2, né, nós temos aqui a reação 1, a reação 2. Pode-se afirmar que são, respectivamente, reações de... Bom, aqui a questão está pedindo para a gente identificar qual é o tipo de reação que está acontecendo. Então, a gente precisa agora focar nos detalhes para a gente poder separar e identificar as reações. Vamos lá. A reação 1, ó, a dica mais importante, nós temos aqui um composto insaturado, nós temos um
um alceno, beleza? É o propeno. Esse alceno ele está reagindo com o gás bromo. Olha só o resultado. O gás bromo, Br2, beleza? São dois bromos, são dois átomos de bromo. Vamos observar que, no final, né, o produto, esses bromos, eles foram acrescentados à molécula orgânica. Ó, foram acrescentados. Acrescentar é sinônimo de adicionar. Então, na verdade, os bromos foram adicionados à molécula orgânica. Bom, se foram adicionados, turma, reação de adição. Beleza? Então, a gente tem que focar nos detalhes. Olhando a segunda reação, nós temos um composto saturado, um alcano, né? Composto saturado, somente ligações simples. Bom, compostos saturados, né, já disparam o seguinte gatilho: reação de substituição. Substituição vai ocorrer em compostos saturados, em alcanos. Compostos insaturados, eles sofrem adição. Por isso, eu estou falando, devemos observar os detalhes. Então, o composto saturado é um alcano reagindo com o gás cloro. E aí, nós vamos observar a formação de dois produtos. E também vamos observar que apenas um cloro, né, foi adicionado. Um cloro apareceu na molécula resultante e não dois, como no caso da primeira equação. Então, mais uma vez, é um indicativo de uma reação de substituição. Então, a resposta correta, turma, letra D, adição e substituição. Segunda questão, olha só. Observe a reação a seguir, que apresenta a transformação do geraniol, composto 1, terpeno natural, encontrado em plantas, no composto 2. Beleza? Com relação a essa reação, considere as seguintes afirmações. Então, nós temos aqui, ó, o composto 1, ele é um álcool, só que ele é um álcool que apresenta duas ligações duplas. O composto 2 é um álcool, só que é um álcool agora saturado, sem ligações duplas. Se eu tinha ligações duplas antes e não tem ligações duplas depois, isso indica que houve uma adição. Então, vamos lá. Com relação a essa reação, considere as seguintes afirmações. Primeiro, trata-se de uma reação de adição, onde são consumidos 2 mol de hidrogênio por mol de geraniol. Como nós temos duas ligações duplas, então eu preciso realmente de 2 mols de hidrogênio, 1 mol para cada dupla, né, para poder fazer o acréscimo. Então, a afirmativa 1 está correta. A 2, o nome e o PAC do produto formado, que é o composto 2, é o 2,6 dimetil octan 8-ol. Está errado. Ele fala aqui, ó, 8-ol. Isso quer dizer que o grupo hidroxila, por isso ol, né, é um álcool, o grupo hidroxila, ele vai estar presente no carbono 8. No carbono 8. E olhando o composto 2, né, a gente vai ver que a numeração ela vai começar da direita para a esquerda. Carbono 1, carbono 2. Então, a hidroxila ela se encontra no carbono 1 e não no carbono 8. O carbono 8 seria, se a gente começasse a numeração, da esquerda para a direita, né? Só que não é o caso. A numeração vai começar pela extremidade, turma, mais próxima do grupo funcional. O grupo funcional é o grupo OH. Então, a numeração ela vai ser da direita para a esquerda. Então, o grupo OH no carbono 1. Então, isso já mata a alternativa 2. 3. O geraniol não apresenta isomeria geométrica. Ó, a isomeria geométrica, que é a isomeria cis-trans, é quando nós temos a ligação dupla e cada carbono da dupla apresenta ligantes diferentes. Olhando para essa primeira dupla, realmente eu tenho ligantes iguais. Não tem isomeria geométrica. Mas olhando a segunda dupla, grupo metil e essa estrutura aqui, ó, ligantes diferentes. Eu vou ter um hidrogênio mais essa outra parte, ligantes diferentes.
certo? Então, aqui temos isomeria geométrica. Então, a única afirmativa correta é a primeira, por isso a letra A. Beleza? Show de bola, né? Fácil. Turma, muito obrigado e até a próxima. Valeu!